Olá, sejam bem-vindos. Olha, o material que a gente vai analisar hoje é bem diferente do usual. Não é um livro, nem um artigo acadêmico. É quase um manifesto, sabe? De um espaço chamado Luminous Circles. É um texto bem curto, mas que, nossa, me deixou pensando por dias. Ele já chega com os dois pés no peito, né? Não pede licença nenhuma. A Totalmente. gente já começa com uma pergunta que te coloca na parede. Exatamente essa a sensação. E a nossa missão aqui hoje vai ser mergulhar nessa filosofia que eles propõem, que é basicamente um convite bem direto para a gente parar de terceirizar a nossa autoridade, sabe? Hum, deixar de procurar respostas prontas. Isso. E começar a fazer o trabalho de reflexão por conta própria. É uma ideia que parece simples, mas na prática é bem radical. Radical e, vamos ser honestos, um pouco assustadora. Porque a gente é condicionado desde sempre a buscar o especialista, o guia, o método. Sim, A proposta deles é quase um salto no escuro. é. E o ponto de partida, essa pergunta que você falou, é o que guia o texto inteiro. Ele abre questionando assim, o que a gente está realmente empregando quando cede o nosso poder. E é com essa provocação que a gente começa a nossa análise. Ok, vamos lá. Para mim, o mais curioso de tudo é como o texto começa. Ele começa destruindo, sabe? Antes de dizer o que o Luminous Circus é, ele gasta um bom tempo deixando muito claro o que ele não é. É uma estratégia de filtro, né? No fundo. Uma declaração de intenções muito, muito forte. É, ele diz com todas as letras, isso aqui não é um canal educativo, não é uma escola espiritual com um nome diferente e, o mais importante, não oferece respostas ou verdades prontas. Uhum. E uma parte que me pegou muito foi ele se distanciar daquela esperança de recomeço, tipo, que a gente associa com a virada do ano, sabe? Sim, eles basicamente dizem, olha, não vamos te vender a ilusão de que sua vida vai mudar magicamente no dia 1º de janeiro. Exato. O que já é um balde de água fria gigantesco na cultura de autoajuda mais superficial que a gente vê por aí. Total. E a lista de negações continua, né? Sem gurus, sem uma autoridade externa para seguir, ninguém vai te dizer o que fazer. É uma demolição completa de qualquer expectativa. É como se eles estivessem preparando o terreno, tirando todo o entulho de ideias pré-concebidas que a gente poderia levar para lá. Mas essa abordagem é arriscada, você não acha? Eles não correm o risco de parecer, sei lá, arrogantes, de afastar as pessoas antes mesmo de mostrar a proposta? Ah, sem dúvida, é um risco. É uma abordagem que não está nem um pouco preocupada em agradar. Mas o que eu acho fascinante nessa estratégia é que ela força uma mudança de postura imediata em quem está lendo. Como assim? Ao negar todos esses formatos tradicionais de ensino ou orientação, onde tem sempre um professor, um mestre que detém o saber, o texto te obriga a largar a bengala. Entendi. Ele te diz logo de cara, aqui dentro você anda com as suas próprias pernas. A responsabilidade é transferida para você na primeira linha. Faz todo sentido. Você deixa de ser um espectador esperando o show começar e já se torna parte da investigação. E essa rejeição às soluções fáceis fica ainda mais clara quando o texto fala que o tempo é uma construção, que a vida não recomeça só porque o calendário virou. Exato. Eles estão atacando a ideia de que a transformação vem de fora. Isso. Não é só sobre rejeitar gurus. É sobre rejeitar qualquer mecanismo, qualquer desculpa que a gente usa para não assumir a responsabilidade pela nossa própria clareza. Seja um guru, um método ou a ideia de um ano novo vida nova. É um chamado para uma maturidade bem radical. Certo, então um texto gasta um bom tempo demolindo essas expectativas. Ele basicamente nos diz: não espere nada do que você está acostumado. A minha pergunta natural depois de ler isso foi: tá, e o que sobra? O que eles colocam no lugar desse vazio todo que eles criaram? Aí é que a proposta começa a ser construída. E a definição é muito enxuta. Um espaço de reflexão criado para gerar clareza. E a palavra-chave é essa. Não é um espaço para gerar conforto, nem felicidade, nem paz. É para gerar clareza. E aqui vem a frase que para mim é o coração de todo o manifesto, sabe? A clareza geralmente aparece onde o conforto termina. É uma afirmação muito forte. É quase um soco. É forte e é também um pouco perigosa, não acha?
Porque é muito fácil a gente romantizar o desconforto. Boa pergunta. Como num espaço como esse garante que está promovendo uma clareza real e não só sofrimento ou confusão em nome de uma filosofia? Onde fica a linha entre o desconforto que te faz crescer e a angústia que te paralisa? Essa é uma ótima questão. O texto não responde diretamente, mas talvez a resposta esteja na forma como ele propõe a interação. Mas antes da gente chegar lá, essa ideia de que a gente cede poder em troca de conforto me parece muito real. A gente faz isso o tempo todo, em pequena escala. O tempo todo. É como escolher um restaurante. Você pode passar meia hora pesquisando cardápios, lendo críticas, ou pode simplesmente ir no que seu amigo indicou. Sim. A segunda opção é infinitamente mais confortável, mas você cedeu sua autoridade de escolha. O manifesto está aplicando essa mesma lógica para as grandes questões da vida: crenças, carreira, relacionamentos. Nossa, é verdade. É mais confortável acreditar que alguém, um parceiro, um chefe, um guru, uma ideologia, tem um mapa. E o desconforto é admitir que talvez não exista mapa nenhum, né? E que a gente precisa desenhar o nosso enquanto caminha, com todo o risco de se perder que isso implica. Então a proposta do Luminous Circus é essa: abraçar esse desconforto como condição para a lucidez. Exatamente. A clareza não viria de respostas que acalmam, mas de perguntas que desestabilizam. E essa busca por clareza se conecta com a organização mãe que eles mencionam, a Luminous School of Creation. O objetivo deles é investigar como viver com dignidade e lucidez sem abrir mão da soberania pessoal. E tem um complemento crucial: Qual? e sem prejudicar os outros. Isso adiciona uma camada ética fundamental que impede que essa soberania vire um egoísmo desenfreado. É uma soberania responsável, consciente do seu impacto no mundo. Entendi. Ok. Então, o plano é gerar clareza através do desconforto. Mas sobre o que exatamente? O texto lista os temas que eles querem explorar e a lista é bem pesada. Soberania e responsabilidade, poder e consciência, medo, controle e dependência. Amor, sombra e honestidade interior. E liberdade sem fuga das consequências. São basicamente os pilares da experiência humana, né? Não tem muito como fugir desses assuntos se a investigação é séria. E o que eu acho interessante é que não dá para pegar só um. Eles são todos amarrados. Não dá para querer soberania sem aceitar a responsabilidade total que vem com ela. Impossível. E não dá para querer liberdade se você não está disposto a arcar com as consequências das suas escolhas. É o oposto da liberdade adolescente, que é a liberdade de fazer o que quer sem ter que lidar com o resultado. E para chegar nessa liberdade mais madura, você inevitavelmente tem que olhar para o que te impede de chegar lá. O medo. Um medo que te faz querer controlar tudo, a dependência da aprovação dos outros, a falta de honestidade sobre suas próprias partes sombrias. É um ecossistema de autoinvestigação. E a forma como eles propõem que essa investigação aconteça é, para mim, a parte mais radical de todas. Eles detalham os termos de engajamento, que basicamente são a ausência de regras, sem contratos, sem crenças obrigatórias, sem lealdade a provar. É uma estrutura radicalmente aberta. O convite é tipo: pegue o que serve, teste na sua vida. O que não serve, jogue fora. Simples assim. Isso reforça a todo momento que a autoridade final é a sua própria experiência. Mas o que mais me pegou foi a orientação sobre a forma do diálogo. Eles pedem para as pessoas não explicarem as coisas de fora, como um analista. Sim, essa parte é incrível. Mas falarem apenas a partir do próprio envolvimento, da própria experiência. Eu fico tentando imaginar como seria uma conversa assim na prática. É um desafio enorme não cair na tentação de intelectualizar, não é? É um desafio gigantesco, porque a nossa educação inteira nos treina para fazer o exato oposto. Analisar, objetificar, manter uma distância segura do objeto de estudo. Verdade. O que eles estão pedindo é o fim da distância segura. É para você falar de dentro da questão. Na prática, isso proíbe a intelectualização vazia. Impede que a conversa vire um debate acadêmico sobre conceitos. E exige vulnerabilidade. Exige um nível de vulnerabilidade e honestidade muito, muito grande. E tem mais, eles dizem para permitir que as perguntas superem as afirmações. E, para fechar com chave de ouro, a declaração final.
Não há conclusões. Não há respostas finais. Não há instruções. Isso. É um processo que nunca termina. Essa parte é a chave de tudo. Se não há conclusões e as perguntas são mais importantes que as respostas, ninguém pode se levantar e dizer, é isso, encontrei a verdade. Claro. A própria estrutura do diálogo foi desenhada para impedir que uma nova autoridade ou um novo dogma se forme dentro do grupo. O caminho é o destino. A investigação constante é o objetivo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. Para amarrar toda essa filosofia, o texto usa uma metáfora central que eu achei, assim, genial. Ele descreve o espaço como um circo sem picadeiro central. Uma imagem muito poderosa. Não é? Um circo, por definição, tem um centro. O picadeiro é o foco. É onde a verdade do espetáculo acontece, é para onde todo mundo olha. E quem comanda esse centro? O mestre de cerimônias. A autoridade que dita o ritmo. Exatamente. Ele guia a experiência de todos. Então, quando você tira o picadeiro, o que acontece com essa estrutura de poder? Ela desmorona, o texto explica as implicações. Múltiplos olhares, múltiplas perspectivas. Se não tem um centro, o meu ponto de vista aqui do lado esquerdo é tão válido quanto o seu do lado direito. Não existe mais um lugar certo para assistir, porque não tem um show principal centralizado. E essa imagem é fascinante porque ela ecoa muitas discussões importantes que a gente vê hoje fora da filosofia. Isso é pura filosofia descentralizada. Como assim? Como a gente vê em debates sobre redes como o blockchain ou em movimentos sociais horizontais. A ideia de que o valor e a verdade não são ditados por uma autoridade central, mas são criados na periferia, nas conexões entre os participantes. Uau! O manifesto está, na prática, propondo uma filosofia de vida descentralizada. É a descentralização do poder levada à sua representação imagética máxima. O espaço não é um palco para uma pessoa brilhar, mas uma arena para múltiplas experiências acontecerem ao mesmo tempo em pé de igualdade. E isso tem outra implicação fundamental. A responsabilidade pela sua experiência é toda sua. Num circo normal, se o show é ruim, a culpa é do mestre de cerimônias. Num circo sem picadeiro, a qualidade da sua experiência depende de para onde você escolhe olhar, com o que você decide se engajar. Não dá mais para culpar o palhaço. Exato. A metáfora amarra todos os conceitos, soberania, responsabilidade, ausência de guru de uma forma muito, muito elegante. Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou hoje, o material que exploramos apresentar esse Luminous Circus não como um lugar com respostas, mas como um método, uma forma de investigar a si mesmo. É uma proposta que coloca a responsabilidade individual no centro de tudo. E que defende que a clareza, a lucidez de verdade nasce do desconforto de não ter respostas prontas. E não do alívio momentâneo de seguir uma receita de bolo. Exato, e propõe um diálogo que valoriza a experiência vivida e a vulnerabilidade, em vez da análise fria e da intelectualização. A imagem do circo sem picadeiro resume tudo. Um espaço sem hierarquia, onde todas as perspectivas são válidas e ninguém é o dono da verdade. No final das contas, o texto nos coloca diante de uma escolha. Uma tensão que, eu acho, todo mundo vive no dia a dia. A escolha entre ceder nosso poder a uma pessoa, a uma empresa, a uma ideologia, em troca da sensação de conforto e segurança, ou assumir a responsabilidade radical pela nossa própria soberania, com toda a incerteza e o desconforto que isso traz, para tentar alcançar um pouco mais de clareza. A proposta deles é um convite claro para esse segundo caminho. É um convite para entrar no circo e descobrir que não tem mestre de cerimônias. O espetáculo e a plateia somos nós mesmos, ao mesmo tempo. O que me leva a uma reflexão final que volta para a primeira pergunta do texto. A fonte nos pergunta o que a gente entrega quando cede o nosso poder. A questão que talvez fique para cada um explorar, para além da nossa conversa, é: em quais áreas da minha vida, talvez de forma sutil, quase invisível, essa cessão de poder já está acontecendo? E a pergunta mais difícil: qual é o conforto que eu estou recebendo em troca? O que eu estou ganhando por abrir mão de ser o autor da minha própria história?